Nós estamos recebendo aqui no Jornal da Caraíbas o ministro da Cidadania, né, o Onyx Lorenzoni. E vamos falar justamente sobre, né, essa questão do auxílio emergencial, na região de Irecê. Esse é um tema sempre em evidência. Primeiro-ministro, muito boa tarde. Boa tarde, é uma satisfação poder falar com a Rádio Caraíbas. Agradecer em nome do presidente Bolsonaro, André, essa possibilidade dessa entrevista para a gente prestar informações às pessoas de Irecê e de toda a região. Ministro, sem dúvida, em meio a essa situação atípica que o mundo enfrenta, né, essa pandemia, né, o auxílio emergencial ele teve um papel preponderante, né, na manutenção da vida das pessoas. E eu queria que o senhor falasse desses números, né? Acho que pela primeira vez na história nós tivemos, né, um auxílio nessas proporções. Que o senhor pudesse falar, né, inclusive a região de Irecê, o que representa em números, né, o auxílio emergencial. Bom, primeiro, André, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para lembrar que foi nessa mesa aqui onde eu estou, que nós fizemos a reunião no dia 3 de abril, dia 2 de tarde, o presidente assinou a lei, ele me ligou, e ele me chama por um apelido, né, que é Gauchão, né? Ele disse para mim: ô Gauchão, estou assinando a lei aqui do auxílio emergencial, a bronca está contigo, bota isso de pé ligeiro que o povo precisa. E aí a gente começou a trabalhar. A decisão que eu estou me referindo, André, é a decisão de ter escolhido um aplicativo de celular. O Brasil foi o único país no mundo que fez isso. Todos os demais se valeram de cheques, né, enviados para a casa das pessoas. E, graças a Deus, apesar de não dormir muitas e muitas noites, até que tudo estivesse bem organizado pela nossa equipe aqui, nós conseguimos chegar a quase 67 milhões de baianos e baianas e brasileiros e brasileiras, né? Só para que tenha uma informação, em torno de entre 36% e 37% de todo o volume de auxílio emergencial ao longo das 5 parcelas, ele está destinado ao Nordeste do Brasil, né? Então é um número muito significativo, muito importante. Também um outro dado também relevante, se a gente juntar com a região Norte, nós vamos a 43% do auxílio emergencial, e são duas regiões que têm, coincidentemente, a menor cobertura de internet do Brasil, né? Ainda precisamos avançar nisso, mas mesmo assim, praticamente 98% das pessoas que ingressaram no programa ingressaram pelo aplicativo do celular, o que demonstra, né, o quanto o Brasil se digitalizou nesse processo. E esse aplicativo nos permitiu, André, encontrar 26 milhões a mais. O cadastro único, que tem 75 milhões de pessoas, foi somado mais 26 milhões de informais ou invisíveis, são aqueles que o presidente Bolsonaro tem uma grande preocupação, as pessoas que trabalham de dia para levar comida à noite para sua casa, que foram muito prejudicadas, né, quando milhares de cidades brasileiras ficaram várias e várias semanas, algumas mais de 60 dias, né, completamente fechadas, sem movimento. As pessoas não tinham ou não têm, né, como poder trabalhar. Então, apesar de não ser um alto valor, os R$600, eles foram muito importantes, né, para poder dar condição dessas pessoas poderem superar esse momento difícil. Então nós temos hoje, agregados ao cadastro único, 26 milhões de homens e mulheres de todo o Brasil que nunca foram encontrados por governo algum. E através desse sistema a gente conseguiu encontrá-los, hoje eles estão cadastrados, todos têm uma conta aberta na Caixa Federal, então a gente pode, inclusive, ampliar e desenvolver programas para também poder atingir essas pessoas. Ministro, né, houve a prorrogação, inicialmente seriam 3 parcelas, né, e posteriormente o governo ampliou por mais 2, e me parece que hoje há uma discussão, há uma possibilidade, claro, a equipe econômica discute muito isso, o próprio Paulo Guedes tem, né, se posicionado nessa situação, e já há uma expectativa, né? Existe a possibilidade, há uma discussão, né, da prorrogação ainda desse auxílio, ministro? Bom, André, quando foi votado no parlamento, né, os 3 meses que estão na Lei 13.982, qual era a lógica? A lógica é de que as epidemias, no século XX, as epidemias a vírus, elas todas, entre a
entrada em um país, ou um estado, ou uma cidade, a subida da dispersão do vírus até o pico, depois a descida, até o que a gente chama de curva de convivência, isso dura em torno de 12 a 14 semanas. Então, por isso que o auxílio emergencial, pela lei, ele teve um início no dia 3 de abril com a publicação, nós fomos até 3 de julho. Mas como o vírus teve uma dispersão muito irregular no Brasil, lembra? Começou lá no Sudeste, depois desceu, foi lá no Norte, depois foi para o Nordeste, para a região onde tu estás, e agora ele está migrando para o Centro-Oeste. Então o Brasil tem cidades aí com 14, 15 semanas, ou regiões, outras com 9, 10, outras numa fase bem inicial, né? Então o presidente tomou a decisão de prorrogar por mais, então, 8 semanas, então 2 meses, se somam aos 12 anteriores, então estamos falando de 20 semanas de proteção, né? E graças a Deus as cidades estão voltando, né, às suas atividades, e com isso acho que o auxílio emergencial cumpriu um papel importantíssimo. Nós estamos trabalhando, precisamos apresentar ao presidente, por isso que eu não posso desenvolver muito aqui, o Renda Brasil, que eu entendo que vamos dizer assim, o caminho para, quando concluir o auxílio emergencial, dar uma melhor proteção ao Bolsa Família, dar uma melhor proteção a esses invisíveis informais, né, de tal forma que o Brasil possa retomar, né, com força e energia o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Ministro, o senhor falava aí dessa inovação, né, com relação ao aplicativo, né? Acho que nunca se falou tanto, né, no aplicativo da Caixa Econômica, no aplicativo do auxílio emergencial nesses últimos meses. Mas como efeito colateral, acho que diante dessa grande demanda surgiram as fraudes, né? Qual a leitura, a avaliação que o senhor faz desse sistema, né, e como o governo também tem tratado essa questão das fraudes, justamente tentando lesar quem mais precisa, ministro? Bom, primeiro dizer que nós temos como um parâmetro de comparação, né, o sistema de pensões dos Estados Unidos. Por quê? Porque há 20 anos eles pagam benefícios e não sofrem um apontamento dos órgãos de controle lá dos Estados Unidos, que são muito rígidos. Eles reconhecem que eles fazem uma operação superior a 80 milhões de benefícios mês. Só para que o nosso ouvinte tenha uma ideia, o INSS tem 36 milhões de benefícios, só para a gente poder ter uma diferença. Eles aceitam como desconformidades, que seria um grande guarda-sol aí, né, onde embaixo cabe o erro humano, a falha do sistema ou a fraude, né, de até 0,82% de tudo aquilo que é feito. E é o parâmetro, por exemplo, o Tribunal de Contas do Brasil usa. No nosso caso aqui, a CGU, a Controladoria Geral da União, fez a análise dos 30 milhões primeiros benefícios que nós pagamos aqui. Ela encontrou um índice de desconformidade de 0,5%. Depois, o Tribunal de Contas da União fez outra auditoria, aí um número maior, 50 milhões e 200 mil benefícios. Ela encontrou 0,44% de desconformidades. E, por fim, foi uma análise da Receita Federal em 60 milhões. Nós estamos hoje, para ser preciso, 66 milhões 923 mil famílias estão recebendo os recursos no Brasil. Então, o que ocorre? Nós tivemos um índice de 0,4% da Receita Federal. Então, a média brasileira, apesar das dificuldades, nós as temos, nós não temos nenhum problema de reconhecer as dificuldades que nós tivemos, André, nós temos um número muito bom, ou seja, o nosso pior número é 0,5. 0,5 é um pouquinho mais que a metade do índice americano, que é o melhor do mundo. O que vale dizer que de cada 100 auxílios emergenciais que nós entregamos, nós erramos em 0,5. Né? Mas, por outro lado, tem um número muito importante, que é o da devolução. Até a semana passada, eu estava de Covid, né? Eu fiquei de quarentena, essa semana que eu retomei o presencial, eu estou aqui no Ministério nesse momento, nós tínhamos, se não me falha a memória, 109 mil pessoas que haviam devolvido o auxílio emergencial, que receberam indevidamente, pelas mais variadas razões, e um volume financeiro de 114 milhões. Eu vou, inclusive, pedir atualização, depois eu peço para te passarem aí, para que tu use um número atualizado. Tá? Deve ser bem superior a esse.
E aí as pessoas podem me perguntar o seguinte, tá, mas como é que eu devolvo? Ou como é que eu descobri que aqui, sei eu, né, em Irecê tem uma pessoa que não merecia receber, né, na minha opinião. Então vai lá no site da Transparência Brasil, que é a Controladoria Geral da União, bota CGU/transparência, entra lá no auxílio emergencial, é o primeiro campo, abre o site, é o primeiro campo. Clica em cima aí, vai abrir 2 outros campos. O campo da devolução, a pessoa clica em cima, preenche lá um pequeno formulário digital, que é o nome e o seu CPF, diz que quer devolver XYZ, aperta no botão, já emite automaticamente a GRU, a Guia de Recolhimento da União, que ele vai a qualquer banco, paga e se livra dos problemas. Tá? Vamos lá, a gente está desde do terceiro lote, a gente publica em transparência ativa neste site, no site do Ministério da Cidadania e na DataPrev também, quem são as pessoas aprovadas ou que receberam o auxílio emergencial por estado e por cidade. O cara bota Bahia, pode entrar em qualquer cidade do estado da Bahia que vai estar lá a relação completa. Aí, não, mas o Joãozinho eu acho que não tinha ter recebido, a Mariazinha não tinha ter recebido. Bota ali denúncia, bota o nome da pessoa, aquela denúncia é recebida sigilosamente, nós reprocessamos aqui, se verdadeiramente houve erro, falha ou fraude, a gente já toca para o Ministério Público, toca na Receita e na Polícia Federal. E aqui fica um alerta, aqueles que pegaram indevidamente esse dinheiro, que era para as pessoas pobres, pode se preparar, mais cedo ou mais tarde nós vamos pegar e a conta vai ser alta. Primeiro, porque nós temos os casos dos servidores públicos municipais, que é uma coisa muito grave, viu, André? E essa é uma falha que tem no Brasil, que a gente vai tentar corrigir daqui para frente. Nós temos mais ou menos uns 3 mil municípios brasileiros, são 5.500, né, que a gente não tem a relação nominal de quem é servidor público ou não. Então, tu imagina o espaço que tem para o aproveitador. Né? Então, se as pessoas rememorarem, quando elas abriam lá o aplicativo para se cadastrar, que hoje já não pode mais, né, terminou o cadastramento em julho, o que ela tinha lá? Ela tinha lá se ela tinha ou não contrato de trabalho, carteira de trabalho assinada, ela dizia, botava sim ou não. Para progredir, ela tinha, botava sim e progredia, botava não, ela já não podia progredir. E a segunda pergunta é se era funcionário público ou não, exatamente porque nós não temos o cadastro completo. Deve ter uma meia dúzia de estados também que nós não temos a integralidade dos cadastros, né? o que dificulta a nossa análise. Ministro, falar um pouco aqui sobre o Renda Brasil, né? O senhor falava há pouco com relação aí aos invisíveis, né, que foram identificados em todo esse processo, e o governo sinaliza, né, dar sequência a esse trabalho de inserção através do Renda Brasil. Para quem acompanha agora a nossa entrevista, né, alguns ouvintes dizem, olha, vai acabar o Bolsa Família, vai ser extinto, né, que o senhor pudesse explicar aos nossos ouvintes, telespectadores, o Renda Brasil. Bom, André, o Renda Brasil, ele já começou a ser trabalhado ainda no período que eu estava como ministro-chefe da Casa Civil, em novembro do ano passado. Né? Era ministro da Cidadania, o meu colega, que é deputado federal como eu, do Rio Grande do Sul, ex-ministro Osmar Terra, né? E ele levou uma análise, né? Um trabalho que tinha feito aqui, ouvindo os principais especialistas do Brasil e muitos fora do Brasil, da desfocalização do Bolsa Família. O Bolsa Família, em muitos momentos, ele virou uma pescaria eleitoral, lamentavelmente. Em outros momentos, ele tem um regramento hoje que é quase impeditivo da pessoa poder progredir. Por quê? Porque, por exemplo, a pessoa recebe lá, no normal do Bolsa, né, uns R$200 de ticket médio, abaixo disso, é 193 para ser preciso. A pessoa fica com aquele dinheiro, ela sabe que com aquele dinheiro ela consegue, vamos lá, alimentar sua família. E aí ela prefere viver de bico ou biscate, depende da região do Brasil, né? Fazer pequenos serviços, sem ter nenhum vínculo, aonde ela agrega mais renda na sua família, né? Do que ter um trabalho formal, com carteira, né? Bom, e por que isso acontece? Porque se ela assina a carteira, ela é automaticamente desligada do programa. E se ela daqui 6 meses, 7 meses, André, ela perder o emprego, por qualquer razão, ou uma razão de mercado, ou brigou com o patrão, ou não se acertaram, né, ou a patroa, o que acontece?
essa pessoa não volta para o programa, a família dela vai para a fila. E ela pode ficar na fila 6 meses, 10 meses, um ano e pouco. Então, ela prefere não ter um caminho mais rápido para a prosperidade, que seria uma carteira assinada, ela prefere ficar com a renda menor, mas é seguro. É o que elas dizem para mim. Olha, Onix, para mim é muito melhor eu ter garantido esse mínimo, que com isso eu boto comida na mesa aqui em casa, para mim, para minha mulher, para meus filhos, e eu vou fazer pequenos serviços, né? Trabalho de autônomo, pega numa obra, né? Vira massa na obra, depois pega uma pintura, corta uma grama, ou seja, fica nessa situação. E hoje, isso no Brasil, são milhões de famílias que vivem assim, né? Então, a nossa ideia qual é? Desde lá de novembro do ano passado, que agora está praticamente pronto, amanhã vou apresentar para o presidente. A ideia qual é? A ideia é ter um programa de renda mínima que seja voltado para o mérito e o trabalho, que estimule as pessoas, e nós vamos juntar as duas pontas, né? Ou seja, as pessoas do programa Bolsa Família com aqueles que têm necessidade de trabalho. Nós vamos criar um programa parecido com aquela carteira verde e amarela, onde vai ser reduzido o volume dos impostos, né, pagos sobre o custo, né, sobre o trabalho, para ficar mais atrativo para o empregador, e a pessoa vai lá para ganhar R$ 1.200, R$ 1.300, R$ 1.100, R$ 1.400, mas ela vai ter a segurança de que se daqui 2, 3 meses ela perder o emprego, ela tem um sistema que nós já montamos de proteção a ela, e ela volta para o programa, ela não vai para a fila. Aquela família que foi identificada como vulnerável é compromisso do governo do presidente Bolsonaro em mantê-la segura. Mas, por outro lado, nós vamos criar toda uma série de estímulos para que ela, em vez de viver com R$200 mais um monte de biscate que às vezes tem, às vezes não tem, ela passa a ter uma renda lá de R$1.200, R$1.500, R$1.600, aí seu filho faz mais isso, mais aquilo, quer dizer, a renda familiar aumenta para R$2.000, R$3.000, que é uma condição muito melhor de todos viverem do que a situação presente. Então, o Renda Brasil tem esse conceito. Além disso, nós vamos acoplar ao Renda todos os programas que tratam da primeira infância, né? Nós temos hoje, no Criança Feliz, 1 milhão de crianças do Bolsa Família sendo atendidas semanalmente, para passar de 0 a 36 meses, para passar por um estímulo que favoreça o seu desenvolvimento intelectual, para quando ela chegar lá na primeira série do primeiro grau, ela rapidamente se alfabetize, né? Isso é uma coisa muito importante, porque isso é transformador na vida das famílias. Nós queremos expandir esse programa para atingir as 4 milhões de crianças que tem nessa fase etária no programa Bolsa Família, e vão estar no Renda Brasil. Então nós vamos acoplar uma série de programas que a gente vai dar ampla divulgação, André, e eu me comprometo de daqui mais ou menos umas 3 semanas, quando tiver já publicizado e o presidente já der o ok, eu venho aqui até o microfone da Rádio Caraíbas para explicar direitinho, para dar tranquilidade às famílias. As quase 15 milhões de famílias que estão hoje no Bolsa Família, fiquem tranquilas, não vai mudar nada na vida delas. O que nós vamos trabalhar junto com elas é para que elas possam ganhar mais, ter mais renda, viver melhor. Esse é o nosso objetivo. E dar mais segurança para elas. Independente de quem elas vão votar, entendeu? Porque o presidente Bolsonaro tem isso muito claro para ele, né? Ele quer ganhar ou receber os votos porque ele prestou o serviço, porque ele serviu ao povo brasileiro e porque ele está transformando o Brasil. E não porque, eventualmente, tem um auxílio que a pessoa está amarrada porque ela tem medo de ganhar um trabalho, assinar uma carteira e perder aquele pequeno benefício. Bom, André, eu quero só dar uma informação ainda nesse nosso serviço aqui de utilidade pública, né? Que é a contestação, tá? Porque tem aí milhões de pessoas que não foram aprovadas, porque a gente tem uma lei, né, que nos conduziu, mas tem muitos casos, eu vou até rapidamente explicar um aqui. Vamos lá, vamos pegar para não dar nome nenhum, vamos pegar o nome do André, tu me permite usar o teu nome. O André estava trabalhando numa empresa até fevereiro, né? Tinha mais de 2 anos de empresa, mas por algum problema a empresa foi obrigada a demitir o André. Então o André tem direito às 3 parcelas do seguro-desemprego. Então ele recebeu março, abril e maio. Em abril apareceu o auxílio emergencial, disse, pô, estou desempregado, vou me cadastrar para receber na frente.
certo? Se cadastrou, correu lá na DataPrev, encontrou o seguro-desemprego sendo pago para o André foi reprovado. Aí vencia, ou seja, a última parcela recebeu dia 15 de maio, vamos dizer. Aí ele se recadastrou em maio, mesma coisa, estava recebendo, na análise não passou. Aí ele faz um novo recadastramento em junho. Aí o que pode ter acontecido, André? O que pode ter acontecido é que demorou para a informação sair daí de Irecê e chegar aqui na sede do INSS em Brasília e ser transferido para a DataPrev, entendeu? Isso acontece e muito. Então, qual é o caminho mais curto? Tem na DataPrev, que tem lá como se fosse uma conversa de WhatsApp, é um tutorial, é bem facilzinho, a pessoa vai lá colocando seus dados e ela consegue aí fazer direto rodando no sistema. E tem uma outra que eu acho que é muito rápida, muito eficiente, eu quero fazer um agradecimento público a todos os defensores públicos da União, não é Defensoria Pública Estadual, Defensoria Pública da União, DPU. Vai lá no site da DPU/defesa, lá tem o endereço de todos os escritórios da DPU no Brasil. Então tem que ver qual é o escritório mais perto de Irecê. Vamos imaginar, André, que o escritório seja em Salvador. Aí pega ou o telefone, ou o e-mail, ou o WhatsApp. Aí no WhatsApp, que é o mais fácil, no Zap que todo mundo conhece. Bota lá, ó, aqui é o André Luiz, eu quero contestar o auxílio emergencial, eu até o dia 15 de maio, eu realmente recebi, porque estava desempregado, meu seguro-desemprego, manda uma foto da última parcela recebida e eu tenho direito ao auxílio emergencial. O defensor público, que tem fé pública, ele vai olhar aquele WhatsApp, não, realmente o André Luiz tem direito. Aí o que ele faz? Ele passa um e-mail para a gente aqui no Cidadania, eles têm um canal direto, são 650 do Brasil, todos eles têm canal direto com a gente. O que acontece? Em 4 dias, André, na Caixa Federal, aí de Irecê, está o dinheiro à tua disposição. Então essa talvez seja a forma mais rápida de poder fazer a contestação e mais eficiente. Ministro, eu quero agradecer aqui a sua atenção prestada à região de Irecê através dos microfones da Rádio Caraíbas, deixar aí a sua inteira disposição para uma mensagem a toda a região de Irecê. Por fim, eu queria, em nome do presidente Bolsonaro, André Luiz, agradecer aí esse espaço que a Rádio Caraíbas abriu, agradecer a participação aí no Jornal da Caraíbas, me colocar à disposição para futuramente voltar. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, aí tenham uma boa semana de trabalho a todos. Valeu.